Aguinha servidas. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Deixa eu só arrumar aqui a luz. Tá um tanto quanto claro, né? Acho que depende da posição que eu fico. Acho que assim ficou. Será que assim tá melhor? Acho que sim. Boa noite. Boa noite, gente. Vamos esperar um pouquinho pro Instagram avisar o pessoal que a live já começou. E enquanto isso, a gente pode bater um papo sobre a live de ontem. E aí, o que vocês acharam sobre o tema que a gente escolheu ontem? Que a gente falou sobre a organização da rotina. Para muitas pessoas pode ser algo assim simples, né? Mas foi um tema mas para outras pessoas não. Então foi um tema legal, né? Eu pelo menos gostei de ter escolhido e ter falado sobre ele. Deixa eu passar pra cá. E hoje a gente tá na live 3, né? Dessa semana. Como eu conversei com vocês, eu quero fazer uma live de terça, de quarta e de quinta às 22 horas. Eu planejei uns 12 temas, então isso duraria 4 semanas. Se não acontecer nenhum imprevisto por aí. Mas inicialmente são esses 3 dias por semana, fazer algumas lives pra gente conversar, bater um papo. Então se você tiver dúvida, responda as caixinhas lá no Stories. Pode deixar dúvida aqui embaixo. No que eu puder te ajudar e responder, eu faço. Tá bom? Então vamos lá para nossa live de hoje. O tema da nossa live de hoje é como a mudança na alimentação pode ajudar na minha saúde. Sim, gente. Tem muita gente que vai falar assim, nossa, mas que óbvio, né? Essa é uma pergunta óbvia de se responder, né? Ah, todo mundo fala sobre alimentação. Fala na TV, fala no Instagram, fala em todos os meios de comunicação. Gente, eu tô um pouquinho ruinzinha do nariz, da garganta, mas vai sair, hein? Essa live de hoje. Ó, deu uma clareada de novo, ó. Eu tô com problema nessa luz. Parece até luz de sol, né? Mas, gente, é a noite. Então, por que eu coloquei esse tema, né? Que a gente ouve muito falar, né, da importância de se alimentar bem, mas muitas vezes a gente não sabe exatamente o porquê, né? O porquê de tantas orientações. E muitas orientações também são orientações dadas de forma rasa, de forma vaga. Não que a gente vai conseguir esgotar esse assunto, né, hoje, porque isso é um assunto realmente para se aprofundar, existem várias vertentes e tudo mais. Mas o básico para você saber é importante. E por que eu acho importante a pessoa que está fazendo essa mudança na alimentação saber o porquê é importante e como ela impacta, né, na sua saúde? Porque quando a gente sabe melhor o que é esse tratamento ou essa mudança, toda essa jornada que você começou a traçar pode te trazer, você vai ter também mais firmeza, né, em manter e também despertar uma vontade de mudança na sua alimentação, né? Então, vamos começar sobre esse tema. E aí, eu sempre começo assim, a maioria das minhas palestras, eu sempre começo do começo, né? Que redundante, eu sempre começo do básico, né? Do básico de biologia. Então, eu sempre pergunto do que a gente é formado, né? Então, se a gente for parar pra pensar, nós somos formados por células, né? E então nós temos trilhões de células, mais de 100 trilhões de células no nosso organismo. E cada célula, elas tem algumas funções específicas, né? Então, as células que são parecidas, elas se juntam, formam um tecido, que formam os órgãos formam sistemas, e tudo isso trabalha junto para poder manter essa nossa máquina, né? Que é o corpo humano, que é uma coisa assim linda, né, de se ver essa bioquímica, tudo funcionando, tudo interligado, tudo funcionando direitinho, funcionando, né, da forma que a gente vê. Então não é um processo assim tão simples. Quando a gente começa a estudar, a gente fica assim
Eu pelo menos, né? Eu fico admirada de como tantas reações e tantas coisas funcionam dentro do nosso corpo. Assim, de uma forma que tem uma sequência correta, tem o que precisa para cada coisa funcionar, as substâncias, né, para cada coisa funcionar, o tempo, tem um tempo correto para as reações acontecerem, coisas que são milésimos de segundos, assim, reações muito rápidas que envolvem várias substâncias e que um defeito nessas reações pode causar realmente um sinal, um sintoma ou uma doença ou algo grave ou algo mais sutil, mas que já é um desarranjo, né, de toda essa harmonia. Então, é surpreendente, né, ver como o nosso corpo, como a nossa saúde, né, os nossos órgãos, nossas células funcionam de forma harmônica, né? E aí é que tá, né? Essa questão do o que a alimentação, como a mudança de alimentação pode ajudar na minha saúde. E aí, pensando nisso, se a gente fosse pensar numa máquina, ou como se fosse um carro, né, que funciona, que tem várias engrenagens e precisa funcionar, precisa de uma coisa básica, né? O carro para se movimentar, ele precisa de algum tipo de combustível. Porque se ele não tem um combustível para funcionar, uma máquina não tem um combustível, seja uma energia elétrica ou um combustível como uma gasolina, um álcool, um diesel, outros combustíveis que você conheça, se não tiver esse combustível, ele não funciona na verdade, né? Se a gente for pensar num carro. E o nosso corpo, dificilmente a gente fica sem combustível, mas a falta de combustível, sim, para as nossas células, para as funções básicas, também podem causar morte. Aliás, né, se a gente for pensar o que é combustível, né, são os alimentos e água. Isso que é o nosso combustível pro nosso corpo. E se a gente for pensar realmente, é que nem uma máquina, é que nem um carro. É raro, mas tem casos sim que as pessoas morrem por falta de quê? Por falta de alimento. E aí a gente fala, tá, mas esse não é meu cenário, né, Nutri? Eu sempre comi assim, desde que eu sou pequeno, sempre comi esses alimentos, sempre me alimentei dessa forma. E daí eu não corro risco de morrer, né? Tô aqui, ó, tô andando, tô fazendo minhas atividades. Sim, são extremos, né? Como eu falei do funcionamento. São extremos. Por exemplo, sem combustível, realmente o carro para, né? A gente vê países ou regiões aqui na nossa cidade ou regiões no Brasil que as pessoas não têm o que comer. E aí elas podem ter uma morte, elas vão tendo inanição, ou seja, vão ficando desnutridas, ficando paradinhas, os órgãos não funcionam direito até o óbito. Só que quem tem comida, né? A comida, mas come de uma forma mais desregrada. Existe esse risco? Não esse risco assim imediato, né? Esse risco agudo de você perder a sua vida porque você está comendo totalmente errado, calculado em questões de dias, de semanas e tudo mais. Não é assim que funciona. Só que tem uma questão. Se a gente tem um carro ou se a gente tem uma máquina, algo que necessita de combustível, você precisa escolher bem o que vai alimentar, né? O que vai abastecer essa máquina. Vou dar um exemplo de um carro. Pessoas que dirigem, né? Esse é um exemplo bem próximo da gente. Se você tem um carro, você passa num posto de combustível e você tem a grana para colocar o combustível, ou seja, você tem lá o alimento para o seu carro e você vai lá e coloca o combustível no seu carro. Só que aí você vai num posto de combustível que o combustível não está de boa qualidade. Lá pode ser um combustível adulterado, de má qualidade, e aí ele tá com a composição ruim. A maioria das pessoas conseguem sair com o carro do posto, né? Ele funciona. Vai falar que quebrou o carro, dificilmente, eu não sei se é uma adulteração muito, né, com algo que danifique o motor e tal, mas normalmente o motor anda, né? O motor funciona, o carro anda, você coloca essa máquina para frente para funcionar.
Porém, o carro começa a apresentar algumas coisas. Às vezes demora para pegar, começa a falhar. Então, esses são sintomas, sinais que a pessoa percebe. Ah, tem alguma coisa diferente, né? O que será que eu fiz de diferente com o meu carro que ele não tá pegando direito? E muitas vezes a gente pensa, ah, eu fui num posto que eu não costumo ir. Eu não confio muito naquele posto, ah, deve ter sido isso. Vou fazer o teste. Vou voltar lá. Ou não, vou começar a colocar naquele posto que eu sempre coloquei e eu confio. E aí, isso é uma contraprova, né? Que geralmente a gente faz quando a gente quer testar se é algo que tá falhando, né? Tem algum defeito que a gente consiga identificar e poder mudá-lo. E o nosso corpo, vou falar a verdade, gente, não é diferente disso. De um carro, se a gente for pensar nessa questão, para poder ficar mais próximo da nossa realidade, não é tão diferente não. Sabe por quê? Porque assim, a gente precisa comer para ter o básico, né? Energia, né? Então, o básico a gente tem da energia, a gente vive. Beleza? Então a gente não tá falando sobre isso, sobre sobrevivência. A gente sobrevive, na verdade. Nós sobrevivemos. Então, assim, seja o que for que você tiver que comer e te dê energia, isso vai te dar energia para você continuar, né? A caminhar, a fazer suas coisas. Porém, nem sempre é da melhor forma que você está obtendo essa sua energia, né? Esse combustível para o seu carro. Então, por isso que muita gente às vezes me pergunta assim, nossa, mas Nutri, eu sempre comi assim. Eu como determinada coisa desde que eu sou criança. E agora você, de acordo com o que a gente conversou aqui, você me apontou que isso pode ser a causa de determinado sintoma, por exemplo, de uma enxaqueca. Ah, mas eu sempre comi isso. E aí, tem dois caminhos, né? Ou a pessoa retira pra gente fazer esse teste. Lembra do teste que a gente faz no carro? Que eu vou lá, ou troco de posto, ou coloco. Ou, na verdade, a gente normalmente troca, né? Troco de posto, vou em um lugar que eu confio pra ver se realmente era o combustível que tava ruim, né? Então, ou a pessoa escolhe isso, ou ela continua colocando o mesmo combustível e continua tendo o mesmo problema no carro e nunca vai descobrir o que é que acontece nesse carro. Porque vai no mecânico, não consegue descobrir e aí ela não quer, simplesmente ela não quer mudar para poder descobrir se realmente aquele combustível é ruim ou não. Então, assim, então, a gente falando como que a alimentação impacta na nossa saúde, é dessa forma. Dependendo da qualidade do combustível, do tipo de combustível, da variedade deste combustível que você coloca para dentro do seu corpo, as suas funções, as funções no seu organismo, gente, eu tô com a memória meio ruinzinha. Elas podem ser desempenhadas da melhor forma ou de uma forma meia boca, entendeu? Então vamos lá, explicando melhor isso. Uma das principais coisas que na nutrição funcional a gente tenta identificar nos pacientes, e normalmente a gente identifica tipo sinais e sintomas. O que são sinais e sintomas? Existem um roteiro, né, que a gente chama de anamnese, que são perguntas que o nutricionista vai fazer no paciente. E existe um roteiro, assim, de sinais e sintomas que a gente vai perguntando e que classicamente eles estão associados ao tipo de alimentação ou algum tipo de alimento ou a falta de nutrientes, né? Então, muitas vezes você tem uma enxaqueca constante. Ai, tem uma enxaqueca constante. O que pode ser isso, Nutri? Pode ser várias coisas. Mas, por exemplo, você tem uma alimentação com muitos corantes, uma alimentação com muitos produtos industrializados, mas que tem muitos corantes, muitos conservantes. Consumo bastante alimentos que tem glutamato monossódico, por exemplo, que é o famoso composto do tempero do amor, para bons entendedores, né? Ele tem glutamato monossódico e muitos alimentos industrializados que a gente utiliza, eles usam também porque ele é um realçador de sabor. E isso
né, para muitas pessoas, pessoas sensíveis, ela pode causar sim dores de cabeça e outras alergias, porque esse glutamato monossódico, ele vai lá na célula, que seria a nossa célula nervosa, no neurônio, e ele, como que eu posso explicar? Ele faz uma função ali, uma função de uma substância que ele não deveria fazer, né? Porque isso tem que ser produzido pelo nosso corpo e tudo mais. Mas quando a gente consome ele vai lá e faz o papel dessa substância. E daí desencadeia, por exemplo, enxaquecas, né? E isso... E essa é uma forma, eu já tô explicando, né? Como que a mudança da alimentação pode impactar na sua saúde. Então, isso é uma forma da gente descobrir quais alimentos, isso se chama hipersensibilidade alimentar. Muitas pessoas têm com alimentos que elas consomem desde sempre, porém, elas não sabem disso. E quando a gente começa a retirar, fazer uma limpeza nessa alimentação, esses sinais e sintomas relacionados começam a diminuir. Eu acho muito interessante. Quem segue direitinho, quando a gente faz um plano alimentar, a gente coloca, vamos fazer um teste, vamos ficar 2 meses sem tal alimento. E daí, quando a pessoa volta, ela fala, olha, verdade, né? Fez diferença, diminuiu minhas crises, aumentou, e a gente começa a fazer esse equilíbrio. E também tem a questão da inflamação, né? A inflamação de baixo grau, não essa inflamação clássica quando a gente tá com uma dor de garganta. Por exemplo, a gente tá com uma dor de garganta. Você tem um processo inflamatório ali no lugar, né? É uma inflamação aguda, é uma inflamação muito forte. Se a gente for no médico, ele vai te passar o quê? Um anti-inflamatório, né? Pra poder melhorar isso. Essa inflamação que a gente fala, que é uma inflamação de baixo grau, ela acontece no nosso organismo como se fosse uma reação realmente do corpo, né? Pra combater aquela molécula. Só que ela é em um nível bem baixinho, não chega a causar febre na gente, não é uma inflamação aguda. Então, e normalmente isso entra por onde? Pelo nosso intestino. Então tem alguns alimentos que eles têm uma parte proteica, né? Uma molécula que se entrar no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea, o corpo entende que aquilo é uma ameaça, que aquilo é um inimigo. E daí aciona o nosso sistema imune. Mas não é de uma forma assim tão aguda que a gente tem uma reação como uma febre, uma dor, né? Mas ela se manifesta. Vou dar um exemplo. O leite tem uma partezinha, um aminoácido, né? Chamado caseína. E ele, quando ele entra para nossa corrente, né, sanguínea, para muitas pessoas que têm hipersensibilidade à caseína, ele estimula reações inflamatórias. Então, uma inflamação que a gente fala que é de baixo grau. E ele está muito ligado às doenças respiratórias. Aliás, eu vou falar de mim, um exemplo. Eu sempre sofri muito com rinite, com alergias alimentares. E daí, quando eu comecei o curso de nutrição funcional, que eu comecei a ter começar a estudar essa questão, né, do leite, do consumo de leites e derivados, e eu diminuí, na verdade eu retirei por um bom tempo, totalmente, leites e derivados, né, da minha alimentação, e realmente minhas crises de rinite diminuíram demais, minhas crises alérgicas diminuíram demais. E eu vou dar um exemplo como isso realmente funciona. Essa semana eu consumi um pouco mais de leites e derivados, e eu tô o quê, gente? Como que eu tô? Tô com a parte respiratória ruim, tô com meu nariz ruim, meio entupido, minha garganta tá... Mas é tudo a questão da alergia respiratória. Então, realmente, isso tem muito, muito, muito a ver. E também, quando a gente muda a nossa alimentação, a gente cuida do nosso intestino. O intestino é uma barreira que a gente tem no nosso corpo, né? Muitas vezes a gente subestima a importância do nosso intestino. Lá é produzido hormônios, ele é produzido também grande parte das nossas células do sistema imunológico, no intestino, e ali funciona como uma barreira, né? O intestino tem que absorver só o que é importante
E o que pode ser maléfico para o nosso corpo não deve ser absorvido no intestino, mas ele só cumpre essa função se ele estiver íntegro, ou seja, se ele estiver, pensa numa paredinha que tem que estar com as células assim, ó, uma do ladinho da outra, que nem os dedinhos, né, que a gente chama de células justapostas. E aí ele tem que estar assim, ó, fechadinho. Ah, vou mostrar assim, fechadinho para nada entrar. Se a gente tem uma alimentação que ela agride muito as nossas células do intestino, o que começa a acontecer? Ela dá uma afastadinha. Ela não cumpre esse papel de barreira. Pensa assim, gente, você tem uma casa que você não quer que ninguém entre e você faz um muro totalmente fechado, alto totalmente fechado. Isso é para impedir que alguém entre, né? Entre facilmente nessa casa. Por isso que você faz esse muro totalmente fechado. Só que aí acontece algum problema no muro e tem uma abertura, né? Nesse muro. Não adianta nada você ter aquela muralha e você ter essas aberturas. Porque tem dessas aberturas que passe uma pessoa, por exemplo. Você facilita a entrada de alguém que não seja pela porta, né? Que não seja pelo lugar certo. Isso acontece no nosso corpo. E quando a gente facilita, né, essa entrada, entra essas moléculas maiores que não foram quebradinhas. E aí que começa também o processo inflamatório que eu falei agora há pouco. Então, você se alimentar bem, primeiro, você garante o funcionamento do seu corpo da melhor forma. Lembra do combustível correto para o seu corpo. Então, ele vai desempenhar a sua célula com o combustível certo, de maior qualidade, ele vai ter um desempenho melhor, né? E as nossas células estão em todo o corpo, então influencia no nosso trabalho, na nossa parte cognitiva, na nossa disposição, influencia nos sinais e sintomas clássicos. As pessoas têm muita alergia, ela tem dores articulares, que mais? Dores crônicas, dores articulares, nossa, é tanta coisa, gente. Coceira no ouvido, infecções recorrentes, infecções ginecológicas, né? Recorrente, infecção de urina. Ai, tem muitas coisas que estão envolvidas com a má alimentação. Isso é um lado, né? Porque você não está se alimentando da forma correta. E além disso, né? Quando você não tá garantindo um bom combustível, e além disso, você ainda pode colocar coisas para dentro do seu corpo que altere, né? As funções dele. Altere, como eu falei, a função física, como a função do intestino. E quando você faz isso, e acontece todo esse processo que eu falei, esse processo inflamatório, também tem um processo oxidativo, de uma forma exagerada, você acaba causando o quê? Doenças, tá? Então, além dos sintomas que você sentia, às vezes você sentia, por exemplo, uma enxaqueca, uma coceira, uma indisposição, isso são sinais e sintomas. Mas já tem alguns estudos que ligam, por exemplo, alto consumo para quem tem hipersensibilidade, e já tem alguns sinais e sintomas, o consumo por exemplo, do glúten a doenças autoimunes. Então, isso, ao longo do tempo, pode ser que cause uma doença autoimune. Então, é muito importante a gente cuidar da nossa alimentação. Colocar o que é de qualidade, não pensar apenas na quantidade. A gente tem uma cultura alimentar, assim, que é bem disseminado, tanto na televisão quanto em locais como academia e tudo mais, que pensa muito na quantidade, né? Não. Quanto de carboidrato que eu preciso comer, quanto de proteína, de gordura que eu preciso comer. Ai, gordura, todo mundo tem medo de gordura, né? Gordura faz mal pra todo mundo, que não sei o que. Não, gente, a gente tem que pensar na qualidade dos nossos alimentos, em primeiro lugar. Se você tá pensando em saúde, em primeiro lugar, você tem que pensar na qualidade do que você vai colocar pra dentro. Porque a alimentação não importa. Eu vou dar um exemplo de emagrecimento. Você consegue emagrecer comendo mal? Consegue.
Aí vão falar, nossa, olha a nutricionista falando, a notícia que ela tá dando. Realmente, se você consumir menos calorias do que você precisa e comendo só besteira, você vai emagrecer. Porque isso é uma conta matemática da questão calórica. Vai ser o melhor para você? Não. Você provavelmente vai estar aumentando a questão inflamatória dentro do seu corpo, né? E aumentando essa inflamação, você tá aumentando a chance de você ter doenças, sinais e sintomas, então você não vai ter um emagrecimento com qualidade, com qualidade e com saúde. Você não vai ter um emagrecimento saudável. Então, isso é algo muito, muito, muito importante. Então, em primeiro lugar, eu sou dessa linha. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que arrumar a casa. Né? A primeira coisa é melhorar os sinais e sintomas. Porque a partir do momento que você tem, por exemplo, mais disposição, tudo que você for fazer depois, o seu corpo também assimila melhor, né? Tem muitas pessoas que já chegam assim, ai, eu já quero fazer uma dieta, nem é low carb, é no carb, basicamente, né? Mas, assim, uma dieta, assim, super restrita, porque eu quero emagrecer tanto X, mas calma aí, isso vai fazer bem pra você? Vai fazer bem pra sua saúde? E aí eu dou minha opinião como profissional. Ó, vamos aos poucos, vamos devagar. E outra, todo mundo sabe, né, gente? Tudo que a gente faz, assim, radicalmente de uma vez só e que seja muito rápido, nosso corpo não dá tempo dele assimilar. Então, alguma coisa vai acontecer ali, né? Isso não é bom pra nossa saúde. E aí, gente, quando a gente fala desses impactos da saúde, tem muitas pessoas que só pensam assim, ah, eu não posso ficar comendo determinada coisa, porque senão quando eu tiver mais velho eu vou ter determinada doença. Hoje em dia, a gente vê que cada vez mais cedo, né, adolescentes, pessoas jovens têm doenças que antes eram doenças consideradas de idosos, né? Então já não tá mais assim. Muitas pessoas já vêm desenvolvendo doença cedo por conta desse desequilíbrio alimentar. Crianças que comem excesso de açúcar todos os dias. E tem coisas também que já são agora. Então, em vez de a gente pensar só quando a gente for ficar velho que eu vou desenvolver determinada doença. Uma que isso já é um mito quebrado, né? Tem doenças já que eram consideradas de pessoas mais velhas e agora já tem pessoas mais novas. A outra questão é que muitos pais, por exemplo, muitas crianças que têm déficit de atenção, não conseguem se concentrar direito. E um dos motivos é a alimentação, com excesso de carboidrato, excesso de açúcar, doces todos os dias. Muitas pessoas não levam isso a sério quando a gente fala, né? Acha que isso é simplesmente, porque você é nutricionista, quer comer tudo certinho. Na verdade, quando a gente está falando dessas mudanças de alimentação, não é simplesmente pela forma estética, né, da pessoa. Também pensando na sua saúde global e nas consequências que isso pode ter, né? Tem crianças que são tão agitadas que elas não conseguem se concentrar para poder aprender. E isso vai refletir sim na vida dessa criança. Então não é só questão de ser a chata que quer que as crianças comam mais legumes, verduras, menos açúcar, coisas menos doces, menos corantes, né? E quebrar alguns mitos, né? Que muitas pessoas acham que, mas isso eu sempre comi, né? Então isso não faz mal pra mim porque eu sempre comi. A partir do momento que você faz responde um questionário, que você tem uma conversa com um profissional e ele te mostra tudo que você relatou, você fica até assustado. É assim mesmo. Só que o melhor de tudo isso, sem querer assustar, é que tudo tem jeito. Então, a partir do momento que você faz essa mudança na sua alimentação, você vai ver sim os resultados. Eu fico muito, muito, muito feliz. Tem uma parte, né, no questionário, quando eu tô atendendo, que se chama questionário de rastreamento metabólico. E eu fico super, super feliz quando essa pontuação vai baixando. E muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas realmente eu não tenho mais essa dor. Realmente, nossa, diminuiu muito a frequência da minha dor de cabeça. Nossa, minha TPM melhorou, né?
ouço muito disso nos retornos, né? E aí, isso é muito gratificante. Você cuidar da saúde da pessoa de uma forma integral. E isso reflete, né? Reflete na vida profissional, na vida familiar das pessoas. E isso é muito, muito, muito gratificante. Então, realmente é por isso que eu amo. Amo a minha profissão, amo a profissão que eu escolhi e amo ajudar as pessoas. E outra coisa que eu queria falar com vocês, ó, deixa eu ver. Ah, sobre questão, muitas pessoas me perguntam se mudar a alimentação pode ter uma diferença no desempenho, por exemplo, no trabalho. Sim, sim, com certeza tem essa diferença no desempenho no trabalho. Que quando você se alimenta bem, lembra que eu falei, as células funcionam melhor porque você está dando todas as substâncias que ela precisa. E daí, inclusive as células, que são células que têm a ver com o nosso cognitivo, ou seja, com os nossos pensamentos, células neurais, né? Os neurônios, as substâncias que ali circulam. Então, vou dar um exemplo. A gente sabe que suplementação com coenzima Q10 ajuda muito, né? Na questão de foco, diminuição da fadiga, porque a mitocôndria lá na célula funciona melhor. Então, quando ela funciona melhor, você também tem um desempenho melhor. Então, gente, sério, a alimentação, a mudança nos seus hábitos alimentares servem para tudo mesmo. Aí você fala, mas cura alguma coisa? Depende do que a gente vai falar como cura, mas você pode ter certeza que faz sim a diferença no final, por exemplo, durante um tratamento, algo que te incomode muito. E é isso. A live de hoje foi curtinha, né? Foi um resumo pra gente conversar um pouquinho mais sobre como as mudanças podem impactar na sua saúde. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse tema? Se tiver, agora é a hora de colocar aqui as perguntas aqui embaixo. E aí eu vou respondendo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu peguei aqui de caixinha de... Já respondi essa, né, Já respondi essa pergunta sobre, mas por que as coisas que estamos acostumados a consumir, eu sempre consumi desde sempre, e agora faz mal? Também já respondi sobre isso. E é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que a live de hoje foi mais curtinha, né? Espero que eu tenha conseguido responder as dúvidas do pessoal. Qualquer dúvida, me manda na caixinha, me manda no direct, que eu vou ficar muito feliz em responder. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau!